Salve, rapaziada! Muito boa tarde, no ar a partir de agora aqui na Band, Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Os donos da bola, olha, estão deixando o torcedor do Grêmio sonhar. Torcedor do Grêmio que há 5 rodadas já tinha jogado a toalha longe com relação ao título, recolheu a toalha e ontem Farido, não é que o Vasco foi lá e deu uma paulada no Botafogo. Aliás, o Botafogo não quer ganhar o título brasileiro. O Botafogo já entregou o título brasileiro. Resta saber quem quer ganhar o Campeonato Brasileiro. E o Grêmio está na briga. O Grêmio está na briga pelo título brasileiro. A propósito, bora de enquete na abertura do programa para Pôquer, transformando vidas com esporte. E a enquete não poderia ser outra, fala sobre essa possibilidade de título do Grêmio. Gremistas de pouca fé, tem alguns aqui no programa, hein? Até vocês já recolheram a toalha. Qual o principal concorrente do Grêmio na luta pelo título? Botafogo, Palmeiras, Bragantino ou o próprio Grêmio? Botafogo, Palmeiras, Bragantino ou o próprio Grêmio? Eu tiraria o Botafogo. Para mim, Botafogo emocionalmente já se esvaiu no Campeonato Brasileiro. Você participa da nossa enquete no YouTube. E não é que o Vasco da Gama venceu o Botafogo, hein? Lucas Dias, vem na minha aqui, Lucas. Nem o senhor acreditava que o Vasco fosse capaz de vencer o Botafogo. Vamos fechar um consenso aqui, eu e tu, meu caro Lucas Dias. Deu, né? Botafogo não luta pelo título brasileiro. Botafogo não é adversário de ninguém. Se esvaiu o Botafogo. Boa tarde, Lucas Dias. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. E a crise tá grande lá no Rio de Janeiro. O Botafogo ontem perdeu para o Vasco da Gama em São Januário por 1-0. E agora a briga começou de vez para o Grêmio nessa reta final de Campeonato Brasileiro. A gente está acompanhando aí o domínio do Paulo Henrique, lateral direito, um golaço de perna canhota no cantinho do Lucas Perry. Esse gol que deu a vitória para o Vasco, que está brigando lá embaixo contra o rebaixamento. Perna canhota, bola no cantinho esquerdo do goleiro Lucas Perry. O Vasco vai ganhando uma sobrevida na briga pelo G4 e o Botafogo vai se complicando, Gamba, na briga pelo título brasileiro. Ainda é líder com 59 pontos e uma rodada a menos em relação aos demais. O Palmeiras tem os mesmos 59 pontos e é o segundo colocado. O terceiro hoje é o Bragantino com 58 e o quarto é o Grêmio. O Grêmio de Renato Portaluppi com 56 pontos. E o grande detalhe, o Grêmio tem um confronto direto contra o Botafogo, quinta-feira, em São Januário, lá no Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, que jogo quinta-feira, Botafogo e Grêmio. Todo respeito à imensa torcida do Botafogo, que está muito machucada nesse momento, mas o Botafogo apenas botafogueou no campeonato. 13 pontos de vantagem, não tem mais vantagem alguma. Senhor Farid, o senhor disse aqui, o problema é que eu tenho boa memória, viu? Farid já disse aqui nesse programa, que título ele não sonhava mais. Que realidade do Grêmio era Libertadores da América. Eis que o Grêmio consegue uma sequência absurda de vitórias no campeonato. 4 vitórias consecutivas. O Botafogo tropeça e o Grêmio agora sim alimenta uma esperança de título brasileiro, Farid. Utopia ou realidade? Absoluta realidade. Absoluta realidade. Nada como um dia após o outro, já dizia o poeta. Absoluta realidade. Torcedor do Grêmio nunca deixou de acreditar. O Grêmio nunca deixa de acreditar nas suas possibilidades e nas suas façanhas, Ribeiro Neto. Tá bom. O Grêmio é assim e por isso o Grêmio é o gigante que é. Por isso o Grêmio tem 70% da torcida desse estado. Por isso o Grêmio vai jogar na quinta-feira contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E nós gostamos de jogar no Rio de Janeiro. Nós adoramos jogar no Rio de Janeiro. E nós gostamos de jogar com o Botafogo machucado, lanhado, que apanhou. Botafogo, que deve mudar de técnico a qualquer momento. Coitado do Lúcio Flávio, pegou uma batata quente e talvez caia agora nas próximas horas e o Botafogo tente de qualquer maneira segurar um título que era tido como ganho. Mas o Grêmio é maior que tudo isso. Torcedor do Grêmio, não desacredita nunca, torcedor do Grêmio. Vai ser o jogo do ano quinta-feira. E aí domingo aqui contra o Corinthians, a Arena, que é o maior estádio desse estado, vai estar super lotado. Vai estar
abarrotado de torcedores do Grêmio. Vamos ter 52, 53, 55 mil, 60 mil pessoas dentro da arena e 60 mil do lado de fora. Porque o Grêmio vai buscar o título, Gamba. Tu é um homem de pouca fé. Eu tenho fé. Eu sempre acreditei no Grêmio. E eu tô dizendo aqui, torcedor do Grêmio, não desanima nunca. O Grêmio vai chegar e vai conquistar o título, sim. Acredita no time do Grêmio. Eu não quero saber Botafogo, Bragantino, Palmeiras. Sei que todo mundo vai entregar para todo mundo. A marmelada tá armada. O Internacional vai classificar para permanecer na Série A e depois vai entregar para Palmeiras, para todos os seus adversários. Como o São Paulo também não vai querer que o Palmeiras ganhe o campeonato e vai entregar. Não tô nem aí. Eu sou Grêmio, e o Grêmio é maior que eles todos. E tá mostrando agora. É o Grêmio copeiro, é o Grêmio imortal, seu Gamba. Desculpa o desabafo, mas eu precisava falar o que eu tô sentindo. Como discurso motivacional, perfeito. Ok? O que houve? Não, agora a questão é a realidade, aquilo que Vamos aconteceu. Vamos ganhar, eu acredito no Grêmio. Acredito no Grêmio. Não acreditava. Eu acredito no Grêmio. Mas eu continuo falando em Libertadores. Que Libertadores era a realidade. Eu acredito no Grêmio. Eu entendo que o cenário mudou, né? O campeonato, ele se abre para o Grêmio, Diogo Rossi, com uma possibilidade de título, mas ainda não dá para esquecer e esconder desse torcedor que, apesar de existir a possibilidade, é muito difícil. Muito difícil, Diogo Rossi. Uma coisa importante para dizer, Gamba, é que se existe esse cenário hoje é porque o Grêmio criou esse cenário. Foi o Grêmio que venceu as últimas 4 partidas, que disputou, se recolocou na disputa e, obviamente, né, os adversários falharam e aí o Grêmio não tem nada a ver com isso, o Grêmio tem que fazer a sua parte. O Grêmio volta para a briga do título do Campeonato Brasileiro, eu acho que passou do sonho, né, não é um sonho o Grêmio... Passou do sonho, não é um sonho. O Grêmio fez por merecer estar nesta situação. O Grêmio venceu 4 jogos contra 4 adversários que eram possíveis vencer. Até a gente disse aqui várias vezes que talvez o Grêmio tivesse muita dificuldade para vencer, mas o Grêmio venceu. Em um momento em que o Grêmio não tinha o seu principal jogador, venceu sem ele, que foi contra o Flamengo. O Grêmio venceu sem o Suárez. E apesar do Ribeiro desconsiderar, porque eu não sou um cara que guarda o remorso, mas eu tenho uma boa memória. Ontem na Rádio Bandeirantes eu disse, assim como com o Atlético de Madrid o Luis Suárez decidiu nos últimos 5 jogos o título do Campeonato Espanhol, bem lembrado. Acredito na mesma possibilidade agora. O Grêmio tem um grande jogador, talvez o principal jogador do futebol brasileiro, né, que é o Luis Suárez, e ele pode decidir o Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. Por que não? Ele tem esse perfil, é dele, ele é esse jogador. Então, assim, eu acho, Gamba, que em vários momentos a gente tratou como um sonho. E é verdade, realmente... E era distante, Era distante, era um sonho. Só que quinta-feira, o próprio Grêmio já externou isso, botou nas redes sociais hoje, né, que o Grêmio tem uma decisão contra o Botafogo na quinta-feira. Então, assim, é o jogo de quinta-feira. Lá a gente vai estar bem ciente do que vai acontecer no restante do campeonato. Ou o Grêmio partiu para o título, vencendo o Botafogo, né, ou vai sair da disputa, o que é bem, né, real, porque se perder está fora da disputa, e seguirá brigando por o seu objetivo inicial, que era, né, uma vaga na Libertadores da América na fase de grupos. Agora, eu não posso chegar aqui no programa e dizer, o Grêmio não tem chance. O Grêmio criou essa chance. Então agora o Grêmio tem chance de ser campeão. Gosto, Ribeiro, da análise do Diogo em 2 pontos principais. Primeiro deles, deixou de ser sonho. Eu acho que nós podemos fechar um acordo aqui, todos nós, né? Deixou de ser sonho. Não, hoje a realidade... Todos nós. Hoje a realidade... Fala pelos gremistas. Pode ser campeão brasileiro. Fala pelos gremistas, os oficiais e os não oficiais. É só olhar a tabela. Mas é que o Internacional tem que se preocupar em garantir a permanência ano que vem. Farid, é só olhar a tabela. Senão depois vai entregar tudo. É só olhar a tabela e perceber, olhando a realidade da tabela, que o Grêmio pode ser campeão brasileiro. Olhando para a tabela, tá ali ela. Botafogo, Palmeiras, Bragantino e Grêmio. É o termo sonho, Felipe Gama. Sonho é para os gremistas. É que para nós não é sonho, para nós é pesadelo. Colar, até tu sabe que não é sonho, rapaz. Até tu sabe que não. Eu entendi. Seria um pesadelo o Grêmio ser campeão brasileiro. Só isso. Mas é que passou do sonho. Né? Aqui o discurso era o quê? Libertadores, Libertadores, Libertadores. Está lá o Grêmio na 4ª colocação, 56 pontos, 3 atrás do Botafogo. E tem essa decisão quinta-feira no Rio. E um outro ponto que eu queria concluir, Ernest, é o seguinte. Se tem um time lá na ponta de cima, que tem um jogador que pode decidir
pode definir, e é um extra-classe, é o Luizito Soares. Não, eu concordo, Se tem um Gamba. time que tem esse jogador, é o Grêmio com o Luizito Soares. Eu concordo com tudo isso, tá? Não desconsiderem Luizito Soares numa reta final de Campeonato Brasileiro. Não desconsiderem esse jogador. Tem toda a razão o Diogo Rossi. Tirando a bandeira e tal, né? Bandeira? Onde a bandeira? Não tô falando. Não, tô analisando. Não, mas eu não tô falando. Não te denuncia. Você que é o apresentador do Grêmio. Não te denuncia. Tirando a bandeira. Não, tu tá falando em bandeira. Cara, eu acabei de falar assim, tirando a bandeira, eu posso estar falando de ti, posso estar falando do Diogo. O pessoal tá meio oriçado aqui no programa hoje. Já não é mais sonho. Beleza, eu acho o seguinte, eu acho que a gente, esse termo não é mais sonho, ele só pode ser falado mesmo depois de quinta-feira. Não, hoje. A matemática Aí mostra ignora o jogo hoje. daqui. Não? Não. É que assim, ó. Ignora o jogo da quinta. Não é ignorar o jogo da quinta. O jogo da quinta é o jogo sim, pra tu poder sonhar. Porque daí tu vai igualar os pontos com o Botafogo. E aí a coisa engrena mesmo. Porque daí, pensa, hoje o Botafogo tem um jogo a menos. Hoje tem o Red Bull Bragantino tem jogos a menos. Esqueçam o Botafogo. Tem que esquecer, tem que Esqueça o focar no Botafogo. Grêmio. O Botafogo vai ainda, esquecer, bota a cara. tabela do Esqueça o campeonato, por Botafogo, favor. O Botafogo ainda é o líder do campeonato. Aliás, eu gostaria, se vocês me permitirem, vai, entendeu? Pedrinho, por favor, coloca a tabela. Eu acho que você leu errado. Desculpa, não, Bora, você se enganou. vem. Você se enganou. A tabela hoje é Botafogo 62, Palmeiras 62, Ele tá colocando os três do Bragantino Inter. 61. E o Grêmio ainda tem 56. Ele tá afirmando que o Inter entrega contra Botafogo, Palmeiras isso e eu tô Bragantino. falando, a minha bancada primeira frase colorada foi essa. chancela. Mas só um pouquinho. Isso decide uma eleição, se não for isso, tá louco? Torcedor colorado. Aliás, a campanha na internet já começou. Isso é uma vergonha. E é uma verdade. Isso é uma Que vergonha. vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. que menos pode falar de Isso é um vergonha, escândalo. né? Por isso que esse campeonato é pífio. E eu vou dizer, porque esses pontos corridos que nunca levaram o Grêmio Internacional a ganhar nada em campeonato de ponto corrido. Ponto corrido sempre favorecia o melhor. Tá bem, o Palmeiras disparava, o Flamengo, a minha mãe que está no céu disparava. Muito bem, ganhava o título. Esse ano não tem. Então esse ano é o ano da igualdade. Não tem que acabar com essa porcaria de pontos corridos. Ele tá bravo porque depende do Inter. Só um pouquinho. Sabe por quê? Porque se tu não dependo de Inter, porcaria nenhuma. Não dependo e nunca vou depender de Internacional. Fica na moral e na consciência dos colorados entregar os jogos, que é uma vergonha para 30% do estado. Eu só quero dizer o seguinte, esse campeonato tinha que ser. E o Ribeiro lembra, o último título que o Grêmio ganhou brasileiro era o 8º contra o primeiro, o 7º contra o Parece que quer mudar o regulamento. Mas pro não Grêmio é ser campeão agora, brasileiro. não é agora que eu quero mudar. Desde que veio pontos corridos. Pontos corridos, campeonato. Tu tem memória curta. Pífio. O teu problema é que tu tem memória curta. Pífio, O e Grêmio vou te dizer entregou, mais. o Grêmio entregou É contra o campeonato, Flamengo. O Grêmio é entregou contra o campeonato Flamengo em encaminhado. 2009. É campeonato encaminhado. Eu tenho pavor disso. Todos Tenho os pavor clubes disso. fazem Não há isso em nome da igualdade. rivalidade. É uma vergonha. Isso é um escândalo. Bom, mas aí- Se o mas aí Grêmio não é entre- hoje. Então Não vou é dizer, hoje. se o Grêmio entregou em 2009, Não, se não. foi uma vergonha. Assume- Foi uma assume vergonha. que entregou. Porque é ridículo Assume isso. que- tira o Isso é si. contra o Tira o esporte. si. É contra o esporte, Tira o Gamba. si. É contra o esporte. Entregou, tira o si. Tu não pode. Entregou. Tu não pode pregar que entreguem. Já Tu não entendi. pode pregar que entreguem. Isso é crime. Eu entendi. Farid, o Grêmio entregou eu em 2009. entendi. Mas é a vergonha o Grêmio. entendi. É uma vergonha, mas Olha, isso é desde sempre. Parabéns, Farid. Parabéns, porque agora você vestiu a camiseta nesse desabafo do bem do futebol. Olha aí. Realmente. Entregou a camiseta do Inter pra ele. Você está sendo coerente Muito com bom, o que muito fez, bom, Renato. Olha, eu te cumprimento. Muito bom. Isso seria e é o bem do futebol. Mas gaúcho. isso é irônico? Todos os. Mas não, é Óbvio, né? É óbvio. Agora tu vem com discurso de moralidade. Agora tu Mas vem vem com cá, discurso mas de o teu mas discurso eu em sou 2009, não, Qual é o teu ridículo, discurso em ridículo, 2009, Ernest. pelo amor de O Deus. Ernest, ridículo. Eu sou contra manipular, eu sou contra entregar, eu sou contra a sacanagem no futebol. E a Então gente já assume viu, que o a Grêmio gente já viu, entregou te em roubaram, 2009. atenção, te roubaram um campeonato em 2005, escandalosamente. Roubaram do Internacional um campeonato. Teve a máfia da arbitragem. Não vai adiantar. Cara, isso tudo é escândalo. Pela moralidade do futebol não pode haver entregar. Eu sei que existe. Bom, então tá bom.
Parabéns! Parabéns! Continue pregando a imoralidade. Assim, eu não sei porque que o Internacional entrou nesse debate. O Inter joga contra o Fluminense na Ribeiro quarta-feira. Neto trouxe o Quarta-feira Internacional tem para o Inter e debate, Fluminense no analisando a Beira-Rio. classificação. Fluminense não é Elemento adversário. polarizante. Não é adversário do Grêmio, Eu Fluminense. não quero Não criar é. polêmica O nenhuma. Grêmio tem o Botafogo. O Grêmio ainda não ganhou do Botafogo. Não tá os 3 pontos na tabela ainda, pelo que eu vi, né? Não jogou ainda, não jogou ainda, pô. Não jogou. Então tá. Então o Grêmio ainda não precisa dos pontos do Inter. E o Inter tem o seu campeonato. Não sei o que estão botando o Inter nesse argumento, que eles estão apostando lá na frente. Vocês combinaram com o Bragantino e com o Palmeiras? Estão nesse meio do caminho? Então fora da briga pelo título. A briga é Grêmio e Botafogo, então. Não, essa o Inter briga. vai jogar com o Bragantino. Não, mesmo. mas E com o depois. Palmeiras, Depois. agora, com o Palmeiras Mas depois. agora. Mas pode ser que Botafogo, mas pode ser que nem precise Mas entregar assim, ó, esses pontos. mas talvez não Não, talvez não precise. Não precisa. Talvez não precise. Mas O falando Botafogo lá sério, na o última jogo- rodada, talvez. Eu acho que o Diogo fez a avaliação assim, né? Eu lembro de uma frase do senhor, com perdão pela interrupção, eu lembro de uma frase do senhor dizendo que se precisar o Inter vai entregar para prejudicar o Grêmio. O senhor falou, questão de óbvio. 2 semanas aqui. Óbvio. Falou aqui. Óbvio que vai. Óbvio. Isso é uma vergonha. Em Belo Isso é uma Horizonte, vergonha. em Belo Escândalo. Horizonte foi levantada Escândalo. essa hipótese. Não, talvez não precise. Esse é o ponto. Escândalo. Mas a questão é que a gente tem que pensar que ainda faltam. Perde pela fragilidade do time. Hoje digamos assim. talvez a gente está discutindo algo que talvez nem precise acontecer. E é por isso mesmo que eu estou falando que o jogo de quinta-feira, que é o jogo balizador. Não adianta a gente estar aqui discutindo, Sabe por gritando. que que vai Só acontecer? deixa eu ver, Não, deixa eu sabe por que que vai acontecer? Independente do jogo de quinta? Porque o Internacional igual vai querer tirar o Grêmio de uma vaga direta na Libertadores. Nossa! Vai querer tirar. Não, o Inter é muito grande. O Inter pra tem que isso, pontuar, né? O Inter é muito O Inter grande. tem que pontuar, o senhor Cudê tem que fazer campanha. Como é que é, meu filho? Vocês estão diminuindo o Internacional nesse programa aqui. Vocês estão diminuindo o Se Internacional. puder aqui. tirar da vaga direta, olha mas aí, é Vocês óbvio. estão Aí, diminuindo o Ribeiro, agora sim. Internacional aqui. Olha. Estão diminuindo o Eu Internacional. acho que não dá pro Inter brincar Aqui, ó. tanto com essa história de ficar entregando. é assim, ó, falando Tem um sério. treinador aí que fica ou não Vocês fica. estão diminuindo o Internacional Olha. aqui. Eu gostaria de dar um depoimento assim racional nesse momento, onde a coisa está muito pulsante aqui no programa. Por favor. No mundo perfeito, o Farid está coberto de razão. No mundo perfeito, tu está 100% com a razão. E, aliás, é esse tipo de campeonato que permite esse tipo de... Não é a primeira vez e nem a última que vai acontecer. É isso. Tá? Então, infelizmente, não vamos brigar com a realidade. Né? Dentro da utopia, do meu imaginário, eu estou contigo, Farid. Pô, fair play, cada um joga o seu jogo, né? Multa se for assintosa, tudo isso é verdade. Só que, infelizmente, e às vezes as pessoas me condenam um pouco pelo meu pragmatismo. Perfeito. No mundo real, se acontecer a oportunidade, o Internacional vai prejudicar o Grêmio. Não Nenhuma vamos ficar dúvida. aqui tateando. Nenhuma dúvida. Não vai, certo? E não é só título, não. Não É é só vaga, título, é não. vaga. É inclusive vaga direta. Aí eu já tenho dúvida. Não, eu Mas tá consigo- falando aqui, ó. Escuta aqui, Mas não. aí é uma conspiração. Porque o Internacional já tem a sua vida definida. Mas o Ernest disse Já, agora qualquer não coisa, vai, né? assim, ó, Só um Para o pouquinho. Internacional ser hoje 7º e 13º, tá? Não faz a Só um menor pouquinho. diferença. O Grêmio não depende apenas de si para terminar o campeonato dentro do G4? Sim. Sim. O que tem a ver o Inter nesse Sim, cálculo? sim. Não, daqui a pouco um confronto lá que dependa, Palmeiras está mais à frente, mas enfim, daqui a pouco Grêmio depende entregar só dele pra ir pra Libertadores. fase de grupos. Eu não vejo essa possibilidade. então, Skilton, Tão além de entregar para Libertadores, porque o Inter também tem coisa em jogo, Vamos sair Ribeiro. da É que o nossa jogo é de bolha. quarta-feira. Vamos sair da nossa bolha aqui do programa. E vocês que são... eu até tenho... Eu me rendo a vocês. Vocês são craques da internet. Eu tô... Agora vem uma pancada. Eu tenho passado Vem a dificuldades, né? Meu canal tem É muito dificuldades. bom. Eu entendeu? sou inscrito no seu mas canal. nós estamos com dificuldades, entendeu? Mas vocês que são experts, têm grande sucesso da internet, você sabe que o que está acontecendo naquela Claro, internet. é isso. A campanha já começou faz Não, tempo. e eu tava em Belo Torcedor Horizonte. colorado Tá, não então, quer nem ouvir falar. Então, Ribeiro, então vamos lá. De acordo com esse sentimento que tu traz para o programa, o ano do Internacional, prestem atenção, o ano do Não Internacional acabou ainda. só será salvo se o Internacional entregar os seus jogos para evitar que o Grêmio seja campeão brasileiro Se for preciso. ou consiga vaga direta na Libertadores. Se for preciso. Assim, a torcida fecha com o time, aplaude o time, Boa, partiu parabéns, Cudê hein? 2024. É isso? Eu quero parabenizar. É isso? Eu quero parabenizar o Ribeiro. Parabenizar.
o poder que ele tem no programa é muito grande. É muito grande. De influência, de determinação das coisas. Ele é o nosso verdadeiro influencer. É verdade. Ele é o nosso verdadeiro influencer. Nós estamos com O dificuldades. programa que foi pensado de ontem para hoje, que hoje pela manhã, acho que o Farid mandou a primeira mensagem, era 7h30. 3 para o meio-dia. Tá? O programa debateria Grêmio e Botafogo, a derrota do Botafogo para o Vasco. Nós levamos 3 minutos debatendo isso e passamos para o Inter entregar jogos e a relevância do Inter no campeonato, que o próprio Inter já não quer mais disputar. Parabéns, Ribeiro. Porque o nome disso é rivalidade. Rivalidade. Não, cara, que eu Porque acho o nome assim, disso eu é acho que a gente tem que rivalidade. é que assim, eu te eu respeito. particularmente, Eu te entendo. eu particularmente vou cruzar a minha perna aqui, né? Porque quando eu fico nervoso eu cruzo a perna. Cara, eu honestamente acho que a gente tinha muito mais para entregar do que esse debate pequeno. Não aí. fala essa palavra. Foi essa palavra que gerou a discussão. É entregar. Serve para o Diogo o que eu estou falando a respeito da realidade do nosso mundo perfeito. No mundo perfeito. Não é mundo Diogo, perfeito, é que eu acho que a gente tem que evoluir. Eu acho que se perfeito, aplica o mesmo. perfeito. Se aplica o mesmo. No mundo perfeito, entendeu? O que o Renato falou outrora, Futebol gaúcho. era isso aí. É isso, eu concordo contigo. Era o bem eu do concordo. futebol gaúcho, vamos pensar de forma positiva, nós estamos acima dessas coisas assim. Só que eu quero te levar, e tu sabe disso, só esqueceu agora, entendeu? Que por que nós estamos debatendo isso? Porque o nosso produto chama-se dupla Grenal. Rivalidade. Nós Bolha vendemos Grenal. aqui Bolha Grenal. dupla Grenal, rivalidade, Bolha Grenal. que é uma cultura centenária. E nós não vamos brigar com isso, porque nem é tu, nem é eu, nem ninguém vai derrubar quero uma brigar, eu cultura, não uma quero tradição que nós temos Eu aqui. entendo o teu Desculpa, ponto. Eu acho que esse assim, é o ó, mundo só que- real. só o teu ponto se aplica o mesmo que o Farid falou há Não, pouco não. sobre a questão de a imoralidade, Eu não tô por né, isso. de Quem entregar tá jogos. Eu concordo. colocando o Internacional A questão nesse é. assunto são não, vocês. não. Vocês não. Eu não. Vocês não. Foi o Farid que citou Vocês isso. não. Não, Torcida do Inter está preocupada com Tu me isso. falou se eu tô apto pra jogar ou não. Não, O perfeito. teu mas lá colega na frente, há 3 o Inter semanas joga na falou isso. quarta-feira. O teu colega há 3 Mas, o teu gente, parceiro, o teu irmão Alexandre Ernst, há 3 tudo semanas bem. disse Meu aqui, ídolo, ele Márcio. disse aqui, Mas tudo ele bem. disse aqui, se Vou te fazer uma precisar, pergunta. se Acabou de precisar repetir. o Inter vai entregar. Mas é Foi óbvio ele, que o primeiro a falar e confirmou, Mas vocês estão ele falando confirmou. em si, Gamba. E se o Grêmio perde pro Botafogo, Então vai a gente, entregar? se nós tirarmos o se O se não terminam os joga. debates, termina a vida, me termina a responde. ilusão, É verdade. termina a É esperança. verdade. O Grêmio- O ser humano simplesmente perde a sua ambição se nós tirarmos o se. Não tô nervoso. Se o Grêmio perder pro Botafogo, o Inter tem necessidade de perder o jogo pro Palmeiras e pro Bragantino? Aí a gente vai discutir, sabe quando As isso? vagas. Sabe quando que a gente vai discutir isso? As vagas. Sexta-feira. Tá dizendo. A gente vai discutir só acho- isso. desculpa. Sexta-feira. O jogo é Mais quinta-feira. mais uma vez vocês me desculpem, mas eu acho que o debate não era esse. O jogo é quinta-feira. O Tiquinho Soares recebeu o 3º cartão Aliás, amarelo. não jogou nada. O Grêmio vem de Não 4 jogou vitórias nada. em sequência, sendo o último jogo contra o Bahia. O Grêmio não jogou bem. Falamos. A decisão contra o Botafogo é quinta-feira, não se falou sobre isso, mas tudo bem. Se a pauta é a rivalidade Isso e me entregar pareceu uma jogos, crítica. Não, mas só um pouquinho. Mas o Diogo vai entender. Mas Vai Diogo, entender a mas rivalidade. Diogo, é que eu acho que essa gritaria não contribui em nada. Tá, é só deixa eu minha só ideia. dizer uma coisa. Contribui Essa é uma grande contribui crítica. para ver que deixou Mas, de ser Diogo, sonho. Quando tu falasse sobre a questão ali do Grêmio e tal, eu disse que o sonho, eu comecei falando, né? O Não, sonho é o jogo. Eu iria debater o jogo. Agora, se nós vamos pegar aqui e pregar a Santa Maritana, a gente vai ser a Madre Teresa de Calcutá aqui. Não, tu não vai levar essa, entendeu? Não, tu acabou de dizer que tu vai entregar qualquer coisa, Não é o teu rapaz. momento de Tu fala, só um acabou de- momentinho. Tá, mas tu não Aqui, vai ó, me chamar de o Madre que- Teresa, cara. Não, Mas só é deixa ele óbvio, concluir, chamar de é Madre que- é Teresa. que assim, ó, é que a questão é a seguinte. Respeita a santa. Deixa ele A concluir. questão é a seguinte, cara, é tão claro que o Grêmio precisa fazer a parte dele. É claro que o jogo de quinta-feira é importantíssimo para continuar com o termo talvez sonho. Tá, posso fechar um acordo contigo aqui? A gente vai falar a mesma língua agora, tá? Vai. A mesma língua a gente vai falar. Até quinta, realidade. Dependendo do que acontecer na quinta, passa a ser sonho e realidade passa a ser só Libertadores até pro Grêmio. porque- Até quinta, realidade, não é isso? E posso dizer, Então e, a gente e aí eu vou pode botar o projetar. Inter no debate. Então vocês, Alexandre e Colar, nos autorizam a projetar uma possibilidade de título do Grêmio passando pelo jogo de quinta. ninguém É tá- quinta, ninguém não tá é terça. tirando a É sua quinta. possibilidade Não, ele está de dizendo que é sonho do Grêmio. sonho. Não, Mas não, é que não. o Grêmio não é o líder do Campeonato Brasileiro. O líder é o Botafogo é e que tem o Palmeiras e o passa- Bragantino à frente. Palmeiras não é líder, Bragantino não é Ok, líder, Flamengo beleza. não é líder, E Grêmio eles não é estão líder. sonhando com o título. O Botafogo, inclusive, está sonhando com o título. Não há uma realidade de título para ninguém ainda. É esse o ponto.
O Grêmio se Não, mas vencer é o Botafogo na quinta-feira, Aí a gente tem que ele discutir vira real o candidato ao conceito do título. sonho. Não, O sonho que nós debatíamos aqui era o sonho inatingível, sonho e ponto. Neste ponto, beleza. Né? Sonho e ponto. O Hoje grande não, ponto hoje se discute. é que o Grêmio realidade. pode sonhar até quinta-feira, dependendo do que acontecer. Isso, mas é isso. Mas E- um negócio aqui, Ribeiro. Estão diminuindo o Internacional. sonho do Grêmio! Não, Isso é e respeito aí, sabe por que, internacional. que o Ribeiro tá certo, por exemplo, de colocar o Inter na parada? Até porque esse programa aqui sonhou com o Inter na Libertadores, né? Até enquete a gente fez, pode falar. Mas era sonho também. Não, mas e realmente. E com 12 vitórias. E a, 12 em 12. Também era sonho. Não, e tal qual a matemática permite o Grêmio ser campeão brasileiro, o Inter também, a matemática permite ainda o Inter ir para a Libertadores. O Inter pode ser campeão brasileiro. Matematicamente, sim. Matemática até o exatamente. Então, o que Até eu quero o América dizer, Mineiro pode sair o que eu do- quero dizer é que para botar o Ribeiro tá tão certo Cudê de colocar acredita o mais nisso. Mas claro que não, eu também não. Mas o Ribeiro tá tão certo de colocar o Inter na parada que, por exemplo, quarta-feira o Inter joga contra o Fluminense. Se ganha esse jogo, tá resolvido. Não, né? Fluminense sub-15 aqui. Não, né? Isso. tudo bem. Eu é o concordo contigo. E outra coisa, Pensando por no Mundial. favor, não faz isso, tá? Que eu já ouvi. Não faz isso. Não. Não trata como revanche que Não fica faz isso que é feio. Eu feio. tenho Vai ficar testemunhas. feio. Eu tenho testemunhas. Hoje Vai estava ficar lá na feio. Rádio Bandeirantes. Lucas Dias, que é um brilhante repórter. Vai entrar em usou o seguida termo com a gente aqui. Revanche. Qual foi a minha atitude, Diogo Rossi? Eu Não saí é do revanche. estúdio. Não é Então eu vou revanche. falar com ele agora. Lucas Dias. Não, agora aqui, ó, eu e tu. O senhor utilizou a expressão Usou o termo revanche revanche. Usou. para Inter e Fluminense Eu saí do amanhã estúdio. Eu saí. pelo Campeonato Brasileiro, senhor Lucas Dias. Muito forte, bruxo. Eu confesso que eu tô incomodado. Se der pra ganhar e tocar 5 quarta-feira, é o que eu quero. Mas é o sub-20 Sabe o que vai do adiantar? Fluminense. Esses 5? Não Nada. Não vai adiantar, Nada. mas vai massagear o meu ego. É isso que eu quero. Não diminui o Internacional, não diminui a instituição internacional tratando Inter e Fluminense quarta-feira que não vale nada como revanche, por favor. Mas seu sonho Por colorado. favor. Lucas Dias, Maurício, fica no Inter. Deve ficar no Internacional, tá, Gamba? Até porque o Internacional tem uma meta orçamentária bem importante de 135 milhões de reais em vendas de atletas. O Inter ainda estava buscando pelo menos 80 milhões para bater essa meta. Com a venda do Johnny, que os valores devem chegar até 35 milhões de reais para o Real Betis da Espanha e com os 109 milhões da Liga Forte do Futebol que entram nessa semana nos cofres do Inter, o Colorado vai tentar segurar Maurício. Ele deve receber propostas. A Atalanta da Itália é a principal interessada neste momento e com a abertura da janela deve oficializar uma proposta. Mas sim, a intenção do Inter é a permanência do meia de 22 anos, pelo menos para o primeiro semestre de 2022. Olha aqui, ó, vocês estão gritando muito no programa hoje. Eu sei que tem Colorado nervoso com a possibilidade de título do Grêmio, gremista nervoso, podendo ser campeão brasileiro. Só que vocês estão gritando, vocês estão muito emocionados no programa hoje. Segurem um pouco essa emoção de todos vocês no programa. Lucas Colar, diga, doutor. Vocês não querem me mandar para o Rio de Janeiro, hein? Eu tô muito nervoso. Eu acho que já tinha que estar lá. Podia. Eu tô cara, Partiu São Januário. ontem eu mandei mensagem pro Colar, será que eu compro a passagem ou não? De Eu falei, noite. votem 12 vezes. Eu só marco táxi antes para voltar do É, estádio, para tá? voltar de São Januário. Mas daí eu vou estar com o Bruno Soares. Aí o Bruno O marca o que táxi. só aumenta o problema. O pedido do Diogo Rossi de ir para o Rio de Janeiro inviabiliza para todo sempre qualquer crítica de Diogo Rossi a Renato Portaluppi quando mesmo quiser ir para a praia de Ipanema jogar o seu futevôlei isso aí. e tomar o seu chopinho. Então, essa crítica Pode está pegar umas dicas, sepultada né? Porque o Renato nesse consegue programa no muitos dia voos 7 de de última novembro. hora, né? E Dia Renato, 7 de novembro. Renato, posto 9, nós dois, depois do jogo. Isso. O Já Diogo, ganhou, então. o Diogo Rossi vai Jogar. partir aqui ó, em seguida, antes de terminar o programa, para não perder o voo. Não vai ter coletiva do Diogo Rossi. Lucas Colar, vem comigo, Colarzinho. Vem comigo. Revanche não, né? Não. Revanche não. Ribeiro acabou de fechar usar o termo acordo aqui. revanche, é bom dizer. Ironicamente. Não é Revanche ironia não. esse programa. A pergunta é, o que vale esse jogo de amanhã? Vale 3 pontos para o Inter, sendo bem didático, né? Doutor Na Felipe verdade- Becker, é um prazer contar com a sua Mas é que presença assim, aqui se no a gente pegar programa. a tabela do Internacional até o final do campeonato, o Inter tem esse jogo como um jogo acessível contra o Fluminense. E olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, esta vitória do Vasco ontem acabou sendo um resultado ruim, porque o Cruzeiro entrou na zona com 37 pontos.
Olhei hoje, né, o Aumentou a conteúdo régua, Paulo. colocado pelo Paulo Pires, no seu 45, canal no né? YouTube, a régua aumentou para 45. O Inter tem Os 42. mágicos 45, O né? Inter tem 42, então ganhando do tá. Fluminense, 45, fecha a conta. Quem é que e aí vem, depois... o pessoal de Xerém lá, os meninos lá? eu até conversei ontem com a galera do Fluminense Ribeiro, ontem. a Next Gen. Eu conversei com setoristas do Fluminense ontem, eles disseram que ontem, segunda-feira, teve um evento oficial, né, da conquista do título do Fluminense. Nossa, hoje vai ter A outro. reapresentação Hoje vai é ter hoje, outro, hoje vai ter outro. e a viagem a Porto Alegre. Então, muitos dos principais jogadores não vêm. E o Inter tem a obrigação, queria de fazer perguntar os 3 pro Colar. pontos contra o Fluminense Só no uma Beira-Rio para chegar aos 45 pontos, que é o que vale o jogo de Pergunta pro quarta-feira. Colar, bem simples e curtinha. Ganhando amanhã, todos praguete depois, parabéns. Eu acho que tu tinha que falar do Parabéns, Grêmio, do Inter, todos não precisa praguete falar. amanhã. Só fala depois bobagem amanhã, sobre o Todos Internacional. vão praguete amanhã, festa Além de fake internacional. news que tu trata no programa aqui, né? Alcançou, continua na acho Série A. Parabéns, Tá Colar. empolgadinho, o Farid está empolgadinho. né, mas hoje, enfim, né? Parabéns, Colar. A gente tem que separar, né? Aquela coisa, é muito difícil lidar com dupla personalidade no programa. Parabéns, Colar. Difícil. Aí ele coloca o Farid, Vai- o Farid. vai Eu sempre fui um espraguete. grande fã do Farid, Vai Germano Filho. espraguete. Eu tive a A honra de recíproca é produzir o Farid, mas eu me decepciono Vai no programa. espraguete, vai espraguete. Olha aqui, nesse jogo do Inter contra o Fluminense, claro que está em jogo, Ribeiro, 3 pontos. Sim. Né? 3 pontos, vai se distanciar da zona do rebaixamento, garantir matematicamente. 3 Não pontos, tem, tu faz 45. não tem risco, não tem risco. Vai ganhar do Fluminense, vai ganhar do Fluminense amanhã. Calma. A grande questão é para mim, tá? Minha leitura desse jogo. Esse jogo, ele vai materializar a melancolia que foi o 2023 do Internacional. Vai ser contra o adversário que tirou o Inter da Libertadores. Vai ser um jogo num Beira-Rio depressivo. Porque o mesmo torcedor do Inter que ficou depressivo no sábado vendo a final da Libertadores, nesse jogo é automático. Ele vai lembrar de tudo que aconteceu e um ano que não vale mais nada. A não ser aquilo que a gente falou há pouco aqui. Grêmio podendo ser campeão, tirar Grêmio da Libertadores. Mas ele materializa a melancolia e mais um fracasso do Inter em uma temporada. Não me venham dizer que o Inter está no caminho certo, que o Inter vai colher frutos lá na frente. Eu estou falando de realidade. Realidade é que o jogo de amanhã é melancólico para o Esporte Clube Internacional. Eu acho até que tem esse ambiente sim, tá? Na boa até eu entenderia essa questão de levantar o astral do jogo com o carimbo de revanche. Eu entenderia. Só que é impossível isso. Claro que sabe? Porque isso aí depõe contra a grandeza do Internacional. Sabe? Não vamos fazer isso. Vem um time completamente alternativo. Tu poderia botar com o caráter de revanche se fosse uma outra semifinal numa outra Libertadores. E aí olhe lá ainda. Mas isso não existe. Ainda Isso é assim, só se para. eles tivessem os dois pau a pau disputando alguma coisa no brasileiro, mas não, lá, não. entendeu? Nem o Colorado Não entra nessa. Não é o caso, não é o caso. Então o Internacional vai fazer o serviço, vai somar os 45, aí fica tranquilo de uma vez, né? E é isso aí, tá? Não vai tirar a melancolia, não vai tirar mais um ano sem conquista de títulos, né? O Inter tem que encerrar o ano com atendendo o seu torcedor. Vou usar bem essa expressão para vocês entenderem bem. Ele tem que deixar o torcedor feliz. De que maneira? Mas é que Vai mesmo depender. com a vitória contra o Fluminense... Porque digamos a que felicidade do torcedor repercute na eleição. Não, o Ribeiro está falando lá na frente. Tudo bem. Lá na frente. Repercute na eleição. É óbvio. Vocês podem ter certeza. Então, o ano do Inter ainda não acabou. Isso não é de todo bom, né? É ruim. Porque o protagonismo do Internacional nisso tudo é de coadjuvante. Nossa! Não, Me permitam essa discrepância conceitual, né? Perfeito. O Inter é protagonista da coadjuvância. Sem É muito deboche. pequeno para o Internacional. sem Vamos ser deboche. bem direto. É muito pequeno para o Não, mas sem Internacional. deboche, uma pergunta honesta pro Colar e pro Ernest. Não é deboche, é uma pergunta honesta. Ó, Ganhar do Fluminense, carimbar o... Permanência. Não. Então vai Ganha. carimbar o título da Isso, Libertadores. isso De aí. brincadeira comigo. Não, Vocês estão de brincadeira Peraí, comigo. isso aí. Tá no shopping. Tá no shopping no clube dele. Termina o jogo. Faz a pergunta, Termina. Faz. Não, eu só queria saber se carimbar esse título do Fluminense com uma vitória
poderia internamente ser positivo, assim como um prêmio? Não. Acabou a temporada. Não é deboche, é uma pergunta séria. Não, Tipo, mas é que acabou a temporada, carimbamos o título dos caras. Esse jogo, sabe? que ele não tem relação com o outro. Não entende? tem, mas Se né? o Fluminense tivesse perdido a Libertadores e vindo ao Beira-Rio, não temos a vaga perfeito, na Libertadores, perfeito, vamos precisar retomar, Sim. bom, aí é um outro jogo. Era isso que e eu ia até não perguntar. teria a estigma da revanche. Acho que é muito forte colocar esse termo em um jogo que não vale nada nem para Inter, Gamba, nem para não, Fluminense. muito forte. Gamba, não se só que aplica. lá em Imbituba, Santa Catarina, nosso amigo Caspari, que está de aniversário hoje, está nos assistindo em Imbituba e convida todos para camarão e peixe em Imbituba, quer nos levar em Imbituba. Tá bom, estaremos lá. Vamos lá, Caspari. Lucas Dias, vamos Bota lá, mais Lucas um. Dias. Vamos falar um pouquinho mais desse Grêmio e Botafogo que jogou quinta-feira em São Januário, senhor Lucas Dias. E o Grêmio que está se mobilizando e muito para essa partida, viu, Gamba? Inclusive colocou hoje pela manhã nas suas redes sociais. Daqui a pouco abre a venda de ingressos no setor visitante de São Januário para essa partida entre Grêmio e Botafogo. E para quem está se perguntando, sim, o jogo será em São Januário, no estádio do Vasco, porque terá um show no Newton Santos, estádio do Botafogo, e por isso a partida será então no estádio do Vasco. Ingresso com o preço de R$ 80,00 para a torcida do Grêmio. Até se a gente for pegar aí a média do que é o ingresso para o setor visitante no Brasil, não é um ingresso com valor tão alto, mas o Grêmio também está mobilizando o seu torcedor para estar presente em São Januário para esse confronto decisivo. Eu estava pensando aqui, né? A ambição do Botafogo. Evidente que o Botafogo luta pelo título, o Botafogo ainda é líder do campeonato, mas ele teve 13 pontos de vantagem. E aí eu fico pensando, Diogo Rossi, no seguinte: o torcedor do Botafogo, inevitavelmente, ele começa a lembrar do Botafogo que entrega, não que entrega no sentido de entregar, mas o Botafogo do quase. Como é que esse torcedor encara esse jogo de quinta-feira, depois de tudo que aconteceu com o Botafogo nesse retorno? Eu não sei exatamente como é que o torcedor vai reagir ao jogo, especialmente se a vitória não vier com certa naturalidade nos primeiros minutos da partida. Impaciência, né? Porque a pressão é bastante grande no Botafogo, os resultados recentes são muito ruins e o Grêmio tem que jogar com isso a seu favor. Ainda mais que o Botafogo não joga em casa. E tem outros fatores, né, como um fator que o Renato pondera toda hora. Tempo de descanso, o Botafogo jogou ontem e joga na quinta, o Grêmio jogou sábado. Bem lembrado. São 48 horas de descanso. Bem então... lembrado. Diga, meu patrão. Eu estava pensando aqui no Botafogo, o Botafogo que fez um primeiro turno de Campeonato Brasileiro exemplar. Sim. Foi exemplar o primeiro turno do Botafogo e trágico o segundo turno do Botafogo. Mas estava me lembrando, o Botafogo no primeiro turno, ele teve adversários que estavam preocupados com Libertadores da América, com Sul-Americana e com Copa do Brasil. E o Botafogo foi competente e soube aproveitar o momento em que esses seus adversários estavam focados em outras competições. Agora, com todos focados no Campeonato Brasileiro, o Botafogo caiu na sua realidade. O grande ponto Mas sobre o acho que passa muito pelo próprio Botafogo. Também né? é que Caiu na sua realidade se a Botafogo. gente for parar Na para realidade, analisar Botafogo. a campanha do Botafogo, o ano do Botafogo, e olhando alguns comentaristas falando sobre isso ontem, depois da derrota, o Botafogo passou por várias mudanças. Né? O Botafogo perdeu o Luiz Castro lá no começo, onde estava com o time talvez mais embalado e na maior distância que teve até aqui, né? São 13 pontos. Veio o Caçapa, né, que teve o 100% de aproveitamento. Foi muito bem, mas acabou também não permanecendo. Veio o Bruno Lage, aquela confusão, perdeu para o Flamengo. Vamos entregar o título, aquela coisa toda. E agora o Lúcio Flávio, né, que muitos estão colocando, né, na parcela do Lúcio Flávio, ser um cara mais depressivo, né, um cara mais sem um anímico mais forte no momento de remobilizar do Botafogo. Então, a grande pergunta para o Botafogo é se há um poder interno de remobilização desse time. Sabe que o Botafogo, Lucas, o Botafogo, através de torcedores ilustres, né, ele faz uma avaliação sobre essa queda que muito passou pela arbitragem do Campeonato Brasileiro. Que o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem. 13 pontos. Né? 13 pontos, que ele perdeu de gordura. Mas o que eu quero dizer para quem tenta usar isso como desculpa e como argumento é que a arbitragem brasileira ela é péssima para todos. Faz muito tempo. Para todos. Todo mundo foi prejudicado pela arbitragem em algum momento. Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Inter, o próprio Botafogo, porque a arbitragem é péssima. Se o Botafogo ficar usando isso, Ribeiro, como bengala para queda de rendimento, aí sim que vai jogar o campeonato fora. Sabe Aí que vai jogar pelo rabo. eu tenho uma opinião que ela é senso comum, só mudam os personagens, né? O trem pesado, quando sai do trilho para botar de volta, é muito difícil. Isso vale para todo time grande que fica muito tempo lá na parte de baixo da tabela. Tu não consegue consertar, é muito difícil. E às vezes tu não tem grupo para cair. Só que as coisas vão acontecendo como bola de neve, cara. É impressionante.
E eu temo pelo Botafogo, na verdade não temo, né? Eu estou torcendo contra o Botafogo, porque pelo meio do futebol gaúcho nós queremos que o Grêmio seja campeão. Então, que ele não tenha perna, porque agora, nesse momento, tudo aquilo que era maravilhoso, que virava musiquinha, agora o Segovinha, que tinha musiquinha, já estão vendo que o cara não marcou um gol pelo Botafogo ainda. Tem um fator. Tá? O Tiquinho Soares, Deus herói, tô lembrando do pênalti que ele perdeu contra o Palmeiras. O Lúcio Flávio, que foi desejado pelos jogadores, já não presta. Então isso aí, isso contamina. Isso contamina. Então, eu não sei, não, eu acho que o Grêmio tem uma grande oportunidade. Também acho. Sabe? Porque... Momento ideal, né? Tá, propício. o Botafogo está no precipício. É só aparecer alguém para empurrar. É a última chance do Botafogo no campeonato. A última chamada. Tem um fator que é curioso, né, no futebol. O Botafogo é uma SAF, tem um dono, mas os princípios de controle do esporte, eles são os mesmos, independente de tu ter um dono ou não, né? O Lúcio Flávio é o treinador porque os atletas do Botafogo pediram que o Lúcio Flávio fosse o treinador. Então, para mim, a grande responsabilidade dos resultados de momento são dos jogadores. Dos jogadores, porque eles pediram esse treinador. Eles bancaram a manutenção do Lúcio Flávio ao invés da contratação de um novo técnico. Então, assim, profissionalizar o futebol é uma coisa que a gente pede, mas até em ambientes profissionais existe a várzea, né? Porque para mim isso é várzea. Jogadores pedem para o treinador permanecer porque não querem um treinador de fora que a direção vai escolher. É uma SAF que tem na sua gestão puro suco de futebol brasileiro. Não muda nunca, né? Vestiário na mão de quem? Dos jogadores. Qualquer time, seja SAF ou não, sempre será Nenhuma assim. SAF deu sempre certo será no assim. Brasil esse ano. Lucas Dias, vamos lá. Hoje tem votação no Conselho do Internacional, votação importantíssima, Lucas Dias. É o primeiro passo, de certa forma, mais protocolar, Gamba, das eleições do Internacional. Primeiro turno no Conselho Deliberativo para votação para o Conselho de Gestão do Internacional. Estarão se enfrentando aí, pela primeira vez, de fato, Roberto Melo pela oposição e o atual presidente do clube pela situação, Alessandro Barcelos. Repito, hoje uma situação muito mais protocolar, os dois vão atingir a famosa cláusula de barreira e vão ir para o pátio no dia 9 de dezembro para aí sim se definir quem será o próximo presidente do Internacional no próximo triênio e também o próximo Conselho de Gestão do Internacional. Aqui quem vota, Diogo é sócio do Grêmio, Farid é sócio do Grêmio, o Colarzinho é sócio do Internacional. Tu não é sócio do Grêmio? Mas que absurdo! Não sou. Tu não é sócio do Grêmio? Denúncia! Mas o que é isso? Denúncia! Tu não é sócio do Grêmio? Não sou, não vou mentir que não sou. Não sou. Por que, Farid? Farid, tu vai te associar ao Grêmio amanhã, Farid. Não, talvez o Grêmio faça uma ação de marketing comigo e me leve depois. Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Essa aí... Não, eu não sou sócio. Cara, falem o que vocês quiserem no programa. Eu tô perdido completamente a linha de raciocínio. Mas agora... Tu quer vender a tua associação ao Grêmio? Absolutamente. Isso é uma brincadeira. Disso E eu na quero minha dizer o seguinte, vida. Turquinha fazer qualquer negócio. Eu quero só dizer o seguinte, que até o fim do ano eu vou me dar de Natal, eu me associar ao Grêmio. Tu tá com dificuldade financeira Claro, para te associar eu ao vou Grêmio? me associar ao Coitado. Grêmio. Olha aqui. Eu vou me associar ao Grêmio Futebol Porto Alegre. Eu vou me associar a essa instituição centenária. Mais que centenário, 120 Eu quero dizer assim, ó, pode fechar aqui em mim. É uma vergonha o Farid não ser sócio do Grêmio. Eu tô perplexo. Eu vou me Perplexo. Mas Então, enfim. mandar só nessa reta final aí, Gamba, um beijinho pra Eduarda. Tem 4 mesinhos. Coisa querida. Cara, e toda vez que o programa tá no ar, ela, sabe, de alguma forma, tá ali olhando, tá? Então um beijinho pra ela, pra mãe dela, a Cris, e vota aí em quem... Fala quem tu vai votar aí, por favor. Não, eu não tenho esse Já que hoje é só aqui, casquinha não de pode. banana, Não, então não vota dá. aí. Vai, Eu não Vota sou aí. conselheiro, não posso votar no primeiro turno hoje. Tu quer do pátio, né? Tu acha que em algum momento existiu, nesses 3 anos, a possibilidade do Alessandro Barcelos ser reeleito no Conselho? Não, Nenhuma. nenhuma possibilidade. Inclusive, tinha uma possibilidade forte dele não ir ao pátio. Se ele não tivesse Qual é a feito, margem hoje no Conselho, se ele não tivesse feito aliança com o movimento Povo do Clube, muito dificilmente ele iria ao pátio, dependendo do que pudesse acontecer. Como aconteceu uma união entre esses dois movimentos, na verdade são mais de 2, né? Que compõem a gestão mais o Povo do Clube,
proporciona isso. 85% um candidato precisa fazer para ganhar em primeiro turno. Com a divisão que tem o Conselho Deliberativo do Inter, não vai acontecer. Então, o associado, no dia 9 de dezembro, vai poder eleger o seu novo presidente. Muito bem, meu caro Lucas Colar, a gente está indo para o intervalo aqui nos Donos da Bola no YouTube. Lucas Dias, sabe o que o Lucas Dias vai fazer no YouTube? Vai convocar uma vaquinha para o Farid se associar ao Grêmio. Inadmissível. Bora também, vamos botar Diogo Rossi em São Januário. Intervalo, já voltamos. Vamos lá. Se o Farid quiser, deixa eu ver se a minha carteirinha tá aqui, cara. Deixa eu ver. Não tá nesse bolso aqui, mas depois eu impresso a minha carteirinha se o Faridão quiser, pra ele ir lá votar no Internacional nessas eleições do final do ano, tá certo? Vamos lá com o nosso chat aqui nos Donos da Bola, os Donos da Bola RS no YouTube. O pessoal já tá mandando mensagem por aqui, ó. Luiz André de Oliveira falando pro Farid se associar. O pessoal até chamou a hashtag já, ó. Te associa Farid, mandou o Tardelli Voz. Eu não gosto de Tardelli, cara. Manda o nome Tardelli e já me dá um negócio aqui. Grilo Falante. Ó, aqui, ó. Fanfarrão, o jogador mandou. Jamais serão Adavilson Galtério. Bom nome. Qual que é o apelido? Adá? Wilson, porra. Fui guri nessa, não prestei atenção. O Anderson Jesus perguntou, Lucas, pergunta pro Paulinho Pires se ele morou no bairro Vitória, em Vacaria. Não sei se o Paulinho tá assistindo aqui a live, ele deve estar assistindo. Mas deve ter morado, né? É de Vacaria o Paulinho Pires. Michele Silva também é de Vacaria. O jogador mandou, fica Diogo. Diogo vai pro Rio. Será que é quente? Será que a gente vai ter o Diogo Rossi na beira da praia? Ele e o Renato? Tá, jogando futebol. Não sei se o jogo é do futebol, mas se estiver no Rio já serve. Quem mandou aqui? Fernando Silva, Botafogo vai ganhar do Grêmio. Não sei se é quente. Quem mandou aqui, ó? Eretos da Bola. Eu gosto desse. Eu gosto de Eretos da Bola. Que isso? 4 horas? Que isso? Tá indo fazer um podcast ali, entrevistar a galera. O que tem de almoço hoje? Que consegue? Sério? Joga pro Ernst lá, se for possível. Quero ver o Ernst fazendo muque. Cara! Ah, não é sério isso aí, para. Nossa senhora! Ele tá... Pô, ele tá parecendo aquele, o que faz a pose, os caras que botam a sunga, o Chris Bumster, sabe? Pô, tá gigantaço o Ernst, pô. Respeito muito, tá louco. Só tem que ver se o suco é Tang, né? O suco que ele tá tomando. Tá. Peixe à milanesa, tá? Peixe à milanesa? Valeu. Pô. Volta com os Donos da Bola aqui na Band, Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Reta final do programa. Daqui a pouco tem o resultado final da nossa enquete, hein? Afinal de contas, o Grêmio é candidato ao título. Quem é o maior adversário do Grêmio na luta pelo título brasileiro? Tem gente que não gosta, mas o Grêmio é candidato ao título brasileiro, viu? Vamos lá, voltando para a nossa central. Lucas Dias, que agitou uma barbaridade aí no intervalo. O homem tá só no suquinho. Acorda às 6h30 para malhar. Acorda nada, tá no suco. Lucas Dias, um assunto que eles gostam muito, viu? Lucas Colar e Alexandre Ernest. Números de Eduardo Tchatcho Kudê. E Eduardo Cudê que vem sendo, né, Gamba, cada vez mais debatido o nome do técnico argentino do Inter com as eleições nesse final de ano. E por isso a gente vai mostrar os números de Tchatcho Kudê no Internacional. No geral, são 23 jogos desde o seu retorno, 8 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. 34 gols pró-Internacional e que o Inter, desde a chegada do técnico Eduardo Cudê, sofreu 31 gols, 43,5. O aproveitamento de Eduardo Cudê no geral nesse seu retorno ao Inter. No Campeonato Brasileiro, são 17 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, 25 gols pró, 24 gols contra, 39,2% de aproveitamento. Eduardo Cudê, então, que não tem mais vitórias do que derrotas, nem no geral e nem no Campeonato Brasileiro, mas levou o Inter à semifinal da Libertadores. E isso é um fato trazido por Lucas Dias, o treinador que tem menos vitórias do que derrotas, com a palavra Alexandre Ernest.
É que antes desse aproveitamento, eu acho que o Cudê ele tem que melhorar para 2024 a questão de sofrer gols. Ele faz muitos gols, ele é um cara extremamente ofensivo, mas ele também o time dele toma muitos gols, talvez porque fica mais exposto. Mas eu acho que se ele consegue dosar essa questão de tomar gols para 2024, o Internacional pode ser um baita postulante a muitas coisas. Esses números aí, Colar, são suficientes para garantir a permanência dele para 24, independentemente do que acontecer nas 6 últimas rodadas? Só complementando o que disse o Alexandre, outra coisa que o Cudê precisa melhorar para o ano que vem é a sua assessoria de imprensa. Se ele tivesse uma assessoria que trabalhasse mais, aquela coisa toda, ele talvez estivesse sendo mais badalado. Mas aí números negativos, números positivos, enfim, não tem problema nenhum. Daqui a pouco poderia ser comparado a Jesus Cristo, a multiplicação dos pães, aquela coisa toda. Mas enfim, gente, para mim é maravilhoso. Para mim, o Eduardo Cudê segue sendo o principal nome para o Inter em 2024. Podem ficar bravos, podem ver os números, as estatísticas. Quero que me apontem uma possibilidade melhor que o Cudê para o ano que vem. A partir daí a gente conversa. Mas esse argumento eu discuto. Qual? Defende o Cudê pelo Cudê. Não defende o Cudê porque não tem outro nome. Não, perfeito. Defende o Cudê pelo Cudê. Mas eu estou defendendo o Cudê pelo defender Cudê. o Cudê com o argumento de que não tem outro? Opa, então não é o Perfeito. Meu nobre apresentador, eu sei que estamos no final, um mote para amanhã. Diga. E esquece a legenda e foca em mim agora aqui. Foca em mim. Esquece essa legenda. Mais respeito com o Grêmio. Centro do país está fazendo enquetes, colocando todo mundo. Bota, Palmeiras, Flamengo, Bragantino. Grêmio não? E não estão colocando o Grêmio. Mais respeito, que isso só é bom pro Grêmio, tá? Isso é bom pro Grêmio. Mas é por conta da matemática. É por conta da matemática. Como assim? Tá atrás. Não. Isso é desrespeito. Isso é desrespeito com o Grêmio, com a instituição Grêmio. Eu nem entro nessas polêmicas aí, porque é o que o pessoal quer. É só um fato, né? O Grêmio tem 6%. O Grêmio tem... Quem vai entrar? Renato. O Grêmio tem 6% de chance de ser campeão e o Palmeiras tem menos do que 6%. Perdão, o Flamengo tem menos. Não pode o Flamengo estar e o Grêmio não estar, né? Uma lógica. É inadmissível. Renato, já sabe o que usar no vestiário, né? Já sabe o que usar no vestiário. Bora lá, resultado final da nossa enquete. Pôquer, transformando vidas com esporte. Qual o principal concorrente do Grêmio na luta pelo título? Botafogo, 9... A galera esqueceu o Fogão, né? Falei que o Botafogo botafogueou. Palmeiras, 54. Bragantino, 11, ele mesmo, 26. É um número muito significativo do ele mesmo. Gente de pouca. A turma do Zé Gotinha ali, né? Vacina, vai ser o Grêmio pelo Grêmio. O torcedor do Grêmio tem consciência de que houve um momento muito ruim no campeonato em que não foram os adversários que na maioria das vezes ganharam do Grêmio. Foi o Grêmio que jogou muito mal e perdeu esses pontos. Por isso o torcedor está ressabiado. Muito bem, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Donos da bola na Rádio Bandeirantes fica por aqui. Vem aí na sequência o apito final com o comando do Daniel Oliveira. E aqui na Band ele está chegando, o Alexandre Mota, elegante, cheio de saúde. Esse da aula, esse homem conversa com as massas. Esse homem, lasanha, esse homem conversa nhoque, tortei, com todas as massas eu converso e as como também. Alexandre Mota, use da sua penetração. Que isso? Prestem atenção. Não, cuidado com o que tu vai falar. Use da sua penetração. Cuidado com o que tu vai falar. Nas massas. Faça Faça um apelo para as massas para que um integrante do programa se associe ao Grêmio, que é algo inadmissível. Inadmissível. Eu já fui convidado para ser sócio do Inter, do Grêmio. Nosso grande amigo Luigi, lá da Luage, está sempre me ligando, pedindo para eu ser sócio do Grêmio. Agora, vem cá. Bota o Farid aqui. Cadê o Farid? Farid está aí junto com o pessoal. Vem cá do meu ladinho. Não dá, né, Faridão? Por favor, né? Aqui. Farid, meu irmão, como é que você chega para o mundo inteiro que está acompanhando os donos da bola RS e fala que ainda não é sócio do Tricolor Imortal, meu irmão? Primeiro, Alexandre, que para ser um gremista como eu sou, não precisa ser sócio.
O gremista de verdade, ele pode ajudar o seu clube, ele deve ajudar o seu clube. E eu ajudo o Grêmio de várias outras maneiras. E vou me associar, sim, isso já estava projetado. Eu fui absolutamente... Estava projetado meio-dia e 30. Absolutamente atropelado pelo apresentador do programa, que não me deixou concluir. Não, essa conversa aí ninguém vai Passou comprar. uma jamanta por cima de mim, Mota. Eu quero dizer... falta de dinheirinha. A dinheirinha sempre é fazer um negocinho, se sair mais barato o plano lá, a gente Sim, pode até entendi. pensar. Por enquanto a plana tá muito cara. Farid controlado, né? Controlado Tem na que dinheirinha. controlar. Aqui, ó, nós do programa te demos uma produção de conteúdo de graça e não cobramos nada. Vai lá, te associa o Grêmio, Vou grava levar isso, o passarinho. faz um grande Vou levar o evento disso aí passarinho comigo. e te redime com a torcida do Grêmio. Mas que isso, rapaz? Mas que isso? Tu dá pau no Grêmio, Que pede isso? pra se associar e tu como representante da torcida não é sócio. Vamos fazer. Não, vai lá agora, Nosso te diretor associa. Rezende já me diz aqui que vai uma equipe me acompanhar. Até porque todos deste programa são sócios dos clubes que torcem. Eu sou fiel torcedor do, Claro que sim. do- Obrigado. do Corinthians. Deu? Obrigado. Ô, Gamba, obrigado. você Tu é é sócio sócio, torcedor Gamba? de qual time, Gamba? Do Grêmio Esportivo Sul Brasileiro do Tem acesso às piscinas no verão, quadras de tênis, campo de futebol. É o Grêmio Esportivo Sul Brasileiro de Osório. Tá bom. Grêmio Esportivo Sul Brasileiro. Sim, entendi. Tá bom, acredito. Reverência para Osório. Bandido. Obrigado. Valeu. Isso aí, gente. Ó, hashtag Farid te associa, né? Essa é a hashtag É do isso. momento, tá? É isso. É isso aí. Motinha. Então, ó, só um detalhe. Hashtag fica Por que o Corinthians não tá lá entre os prováveis vencedores do Brasileirão desse ano? O Mano também, né? Mas o grupo é fraquinho. É bem fraco, né? Tá feio o negócio por feia lá. coisa. Abafa o caso. Bom Obrigado, programa. pessoal. Tamo junto. Amanhã tem mais Donos da Bola. Amanhã tem, hein? Meio-dia em ponto.